Olá, amigos patriotas do meu Brasil. Bem-vindo a mais um programa Patriotas em Ação, aqui pela CSC TV, a TV na web feita para você. Para participar do nosso programa, o WhatsApp 9972-6737. E hoje estou recebendo aqui a ilustre pessoa, o nosso amigo Capitão Mazeto, capitão da Polícia Militar do Estado do Paraná, amigo de todos os patriotas. Bem-vindo, Capitão Mazeto, ao nosso programa. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos os amigos que nos acompanham aí, né, já já podemos falar uma longa jornada aí, né, Marcelo, de discussões aí a respeito de atualidades. É um prazer participar do programa, né? E vamos bater um papo, né? Ver aqui com o que nós podemos contribuir com a nossa causa aí. Ok. O pessoal de casa, Mazeto, tem umas dúvidas a respeito hoje sobre armamento. Existe eu queria que você explicasse para o cidadão o que é o registro de arma, o que é o porte de arma. Nós temos basicamente, né, Marcelo, a legislação ela faz uma distinção entre o registro e o porte de arma. O que é o registro? O registro seria, podemos falar assim, uma certidão de nascimento de uma arma, né? A partir do momento que você compra uma arma, você tem que registrar ela. Nós temos aí dois grandes sistemas, né, em nível nacional, aí, né, o Sigma e o Sinarme, onde são registradas essas armas. Então, a partir do momento que o cidadão ele adquire uma arma de fogo, né, ele registra essa arma, ele tem a posse dela e pode levar ela para a sua residência ou para o seu local de trabalho, local de comércio, né? O porte de arma, ele seria uma segunda categoria. Então, a pessoa, além de ter o registro da arma, ela tendo o porte, ela pode andar portando, né, como o próprio nome diz, portando essa arma em via pública. Então, são duas situações totalmente distintas. Registro de arma, ou seja, a permissão para você ter essa arma na sua residência ou no seu local de trabalho, a maioria das pessoas podem ter, desde que vão até a Polícia Federal, faça lá, tem alguns requisitos que tem que preencher e vão se verificar se essa pessoa pode ou não, devido àquela necessidade particular que ela tem, ter essa arma. Já o porte de arma é uma outra situação, no caso hoje é um pouco restrita, né, para algumas autoridades, algumas pessoas em específico, pela natureza das atividades que elas desenvolvem, elas podem ter o porte de arma. No caso, exemplo, as polícias militares, algumas outras categorias, os juízes, promotores de justiça, têm o porte garantido pela natureza das suas funções. Sim, uma dúvida que a gente tem, até que calibre assim que a pessoa pode comprar o seu armamento, e o que é uma arma, que potência, calibre, que é uma arma que a gente escuta falar de uso restrito, isso. Nós temos as armas, os calibres de armas que são de uso permitido, os de usos restritos e os de uso proibido, né? Então, normalmente hoje aí o calibre usual, para dar um exemplo assim, que é o calibre permitido, seria ali variando entre o calibre 380 para pistolas ou o calibre 38 para revólveres, né? E usos de uso restrito seria aquelas armas que hoje são utilizadas pelas forças policiais. Nós temos aí, por exemplo, calibre .40, calibre 45, 9mm, né? E o uso proibido, no caso, são aquelas munições, aquelas armas que têm um calibre mais voltado para situações de guerra, vamos assim dizer, que seria lá a .50 ou 762, o fuzil 762 é um calibre de uso proibido, né, de uso restrito das Forças Armadas e algumas forças policiais que têm utilizado hoje o calibre 556, com um calibre um pouco menor que o 762. Enfim, nós temos essas várias categorias, mas para o cidadão de bem que pode ter uma arma, ele normalmente ele vai adquirir uma arma de calibre 380 ou 38, e em alguns casos um outro calibre aí, também às vezes um esportista pode ter também a arma, pratica tiro prático, uma coisa assim. Então não é fixo, nós temos que analisar a pessoa, né, basicamente tem que se fazer a pergunta, para que eu quero essa arma? Eu quero essa arma porque, por exemplo, eu trabalho com uma função assim assado e que eu tenho o direito de me defender. Então essa pessoa ela pode ter garantido o seu registro, o seu porte de arma, né? E o órgão competente, verificando que a pessoa não se justifica ela ter uma arma, com certeza vai negar esse pedido de registro e até mesmo de porte. A gente tem assim visto em outros programas de televisão, jornal, sempre o seguinte: o cidadão de bem, quando ele é pego com uma arma, ele tem um problema com a justiça. Aquele cidadão mal intencionado, até o próprio caso do MST, que eles andam na rua com facão, foice, ameaçando o cidadão de bem,
Com eles não acontece nada, ninguém toma arma, ninguém toma providência. Isso é da própria lei? Olha, Marcelo, eu posso falar o seguinte, o cidadão, né, o cidadão de bem, ele vai se preocupar em quê? Em cumprir a lei. Se ele fizer um pedido lá, eu quero ter uma arma, e for negado, a lei está falando que é negado, ele não pode ter, tudo bem, né? Já o cidadão que é um transgressor da lei, né, ele assume o risco de cometer um crime, né? Ele assumindo esse risco de cometer um crime, se ele for pego, ele vai sofrer uma sanção. Por si só, né? A questão da arma ali, pegou, tá com a arma, vai sofrer uma sanção judicial. A situação que nem você falou ali do MST ou de qualquer outras agrupado de pessoas, não vou falar de organizações porque não são organizados não, mas de forma ilegal, agrupados de pessoas lá que andam com arma branca, né, no caso foice, facão, faca, que seja, né, são consideradas arma branca ou instrumentos que podem ser utilizados como arma, né. Vai ter que ficar configurado realmente que eles estão usando aquela arma ali para um determinado fim. Por exemplo, um integrante do MST pega aquela foice que eles andam lá, que tem até na própria bandeira, eles têm lá aquele símbolo, e ameaçar uma pessoa na rua, ele vai responder por aquele crime que ela cometeu. Né? Então essa coisa, tudo bem, mas o cidadão pode andar na rua com uma foice? Pode, desde que ele explique. Vamos dar um exemplo aqui, um cortador de cana, ele sai da residência, vai até o local de trabalho dele com uma foice na mão. Justifica, não, estou saindo daqui para ir trabalhar para lá. Agora, por exemplo, ninguém vai sair na rua aí, num barzinho, no sábado à noite com uma foice na mão. Ou então vai lá invadir uma fazenda com uma foice. Isso aí para mim é crime. Agora, é aquela história, né? Hoje em dia tudo é relativo no Brasil, em termos de crimes tudo é relativo. Por quê? Nós tivemos até um caso lá de um delegado que em São Paulo entendeu lá que o policial militar que reagiu, o policial militar estava num determinado estabelecimento, o estabelecimento sofreu um assalto, né, um crime de roubo lá, e um elemento que estava cometendo um assalto atirou no policial, o policial atirou de volta e o delegado lá, se não me engano foi até foi no estado de São Paulo, assim, o delegado falou, não, o bandido agiu em legítima defesa, né? Poxa, ninguém pode alegar legítima defesa daquilo que deu causa. O cidadão, então, ele vai cometer um assalto, o policial atira nele, ele atira em legítima defesa, isso não existe. Me desculpa falar, mas isso aí não existe. Essa pessoa viajou, está deturpando totalmente a norma penal vigente. Então, nós temos que analisar caso a caso, a norma está aí posta, caso a caso. O que não se pode é você criar situações como a gente vê que hoje em dia, né, muitos membros da justiça têm criado situações. Isso não existe. Não, mas a gente está observando isso. Tem o Estado, a polícia representa o Estado. E em muitos lugares a gente vê o Estado contra a polícia militar. Exato. É uma coisa que não dá para entender. Estão criando uma máxima que a polícia militar é inimigo do cidadão, que é uma grande mentira. A polícia militar está para defender o cidadão. Exato. A polícia, queira ou não queira, ela é o braço armado do Estado. Muita gente, às vezes a gente vê na rua aí, tudo bem que tem certas situações que a gente não deve se importar com elas, né? Mas a gente acaba se importando por quê? Eu vejo muitos cidadãos que falam, o policial, ele anda armado, ele só vai, como dizem, né? Só é homem porque está com uma arma. Tal. Não, pera lá. Nós não estamos falando de um cidadão que está ali armado para fazer a vontade dele. Não. Aquele cidadão está ali, investido do chamado poder de polícia, ele porta aquela arma justamente para fazer cumprir a lei. Se a lei fala que determinada atitude tem que ser daquele jeito, o cidadão está ali armado justamente para quê? Para que essa vontade do Estado, que aquela lei seja cumprida. Exatamente isso. Agora, o que acontece é o seguinte, criou-se uma cultura no Brasil de se verificar na polícia um inimigo. Isso eu não estou falando do cidadão lá que já está não, isso é desde as crianças. Né? Aquela coisa que pai e mãe tem mania, né? Passa um policial pela rua, eu sempre corrijo isso. Tá passando o pai e a mãe, a criança às vezes está meio agitada, vê um policial, o pai fala, você fica quieto, senão eu vou avisar, vou chamar a polícia. Aí isso ocorre muito, eu vou avisar a polícia. Eu sempre chamo o pai e a mãe e falo, olha, pai, mãe, não fale isso. A partir do momento que você está falando isso, está criando um medo na criança, né? Se essa sua criança amanhã se perder na rua, né? Ela deveria justamente procurar o policial para que o policial encontre o pai e a mãe quando ela está perdida. Vamos dar um exemplo hipotético, lógico. Né? E não, porque a criança daí estando perdida vê o policial e fala, nossa, o policial vai me prender e corre, vai sair de perto.
né? Isso fazendo assim uma análise maior, é o que hoje em dia ocorre, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, né? Que a gente vê lá, o dono da comunidade. Que é isso? O dono da comunidade, não existe isso. Nem o governador, nem o prefeito pode falar que ele é dono de alguma coisa. O dono do morro e tal. Criou-se essa cultura. Mas por quê? A criança cresceu tendo medo da polícia, porque aquilo foi pregado pelos pais, pela própria sociedade. Então, nesse caso, ele não vê na polícia como um ponto de apoio, vê naquilo que você falou, como um inimigo. E, infelizmente, o próprio Estado, e levando-se em consideração o tipo de Estado que nós temos hoje, que é, né, totalmente contrário à polícia, porque aquele pessoal que passou lá e a coisa de 50 anos atrás por uma situação de ditadura, vê na polícia um inimigo, realmente, e querem gradativamente acabar com os direitos dos militares, que é o que tem acontecido normalmente. Mas o cidadão de casa, o cidadão de bem, o patriota, sabe que a polícia está para servir o cidadão, ele sabe disso. É só uma questão de estudar a história do Brasil. Mas eu queria que você, capitão, explicasse a diferença do policial militar, do militar do Exército e o que é hoje a Força Nacional. Bom, vamos lá. Na Constituição Federal, ali nós pegamos ali o artigo 142, o artigo 144, vai falar ali das Forças Armadas e das Polícias Militares. Forças Armadas são os militares da União, né? Exército, Marinha e Aeronáutica são os militares da União, tá? Eles estão representados em todo o território nacional. Os militares estaduais são as forças de segurança pública, uma das forças de segurança pública, nós temos também a Polícia Civil, né? E os militares estaduais, cada estado constitui a sua polícia militar, né? Por Rio Grande do Sul, por exemplo, é a Brigada Militar, mas é a mesma coisa, Polícia Militar também, e os corpos de bombeiros militares. Por quê? São instituições que elas têm por base o regime militar, né? Muitos aplicam inclusive o regulamento disciplinar do Exército, é o caso do Paraná, que se aplica o regulamento disciplinar do Exército ainda, tá? E a Polícia Militar tem a sua missão bem delineada na Constituição Federal. Tá? Então, a segurança pública, policiamento ostensivo preventivo, né? Às vezes, né, isso não está lá escrito na Constituição, mas também repressivo, né? Nos casos de perturbação da ordem pública. Então, a diferença basicamente é essa. Então, Polícia Militar do Paraná são os militares estaduais do Estado do Paraná, agem no Estado do Paraná. No caso nós, como oficiais de segundo tenente acima, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente, coronel dos estados, nós temos a nossa carta patente conferida pelo governador, válida em todo o território nacional. O militar das Forças Armadas, como eu falei, das três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, atua em todo o território nacional, a carta patente também é fornecida pelas autoridades a quem eles são subordinados. Então, nesse caso específico, para resumir tudo, estaria acima, então, Exército, Marinha e Aeronáutica, e as polícias militares são as forças auxiliares do Exército e responsáveis pela parte de segurança pública nos estados. E a Força Nacional é formada por militares também? Tá. A Força Nacional foi o seguinte, o Brasil passou por uma situação turbulenta e foi criada a Força Nacional, já há um tempo, com o intuito de quê? De agir naqueles estados onde era necessária uma intervenção mais pontual. Tá? Essa Força Nacional é constituída por policiais militares, por bombeiros militares, no caso da nossa força. Nós fornecemos esses homens para lá, eles vão fazer um treinamento da Força Nacional. Especificamente, eles atuaram na Copa do Mundo, tá? Agora vão atuar também nas Olimpíadas. Então, foi vamos dizer assim, seria uma polícia, mas em nível mais federal, não se confundindo com a Polícia Federal, que ela tem as atribuições dela também. Mas seria como se fosse uma polícia militar em nível federal, mas composta por elementos dos estados também. Polícia que pode agir em todos os estados. Em todos os estados, exato. Por exemplo, nós tivemos, eu me lembro bem disso na época que foi criada a Força Nacional, nós tínhamos um caso grave de segurança pública no Espírito Santo. Então, reuniu esses militares, eles foram até o Espírito Santo, o governador pediu esse auxílio e foi encaminhado para lá os militares lá da Força Nacional que atuaram lá também. Entendo. É interessante você ter falado da carta, porque eu não tinha conhecimento dessa carta que você falou, carta patente, os amigos de casa também não tinham noção. Eu queria saber, capitão Mazeto, teve uma reunião em Brasília sobre a previdência dos militares. O que é essa situação que ocorreu? Foram até Brasília, por quê? Tendo em vista a conjuntura econômica atual do país, né, crise econômica em nível federal, nível estadual e municipal. O que aconteceu? Governadores e prefeitos foram até Brasília pedir socorro. Né? Porque houve uma inversão assim, de arrecadação gritante no Brasil nos últimos anos. Antigamente nós tínhamos uma determinada concentração de arrecadação em nível municipal, estadual e federal que era mais ou menos equânime. Só que
A partir do momento que esses governos, vamos dizer assim, de uma linha um pouco mais socialista, vamos assim dizer, eles passaram a governar o nosso país, eles passaram a concentrar também a riqueza em nível de governo federal. Isso foi diminuindo a arrecadação de estados e municípios. Isso é um contrassenso, porque a maior carga daquilo que mais, vamos dizer assim, atende o povo está em nível estadual, está em nível municipal. Também. Saúde, educação, segurança pública está em nível municipal e estadual. O que acontece? Nós podemos supor que esses governos aí, que eles fizeram isso para quê? Justamente para ter controle sobre governadores e prefeitos. Tá, ok. O que acontece? Nesse momento que nós temos uma crise, o governo gastou mais do que arrecadou, teve lá os seus problemas lá que todo mundo está acompanhando, a gente não precisa nem entrar nesse mérito. O que acontece? Vamos tomar medidas de austeridade. Os governadores e prefeitos foram pedir ajuda, o governo federal falou, não, tudo bem, nós vamos ajudar, só que vocês têm que tomar umas medidas para... E colocou lá o projeto de lei, se não me engano, 257, até o nome, né, o número, e colocava lá, dentre as exigências era não fazer mais concurso público durante X anos, não aumentar despesas, e chegou num ponto em que tocou um ponto que há muito tempo governadores e governo federal têm tocado, que é a questão da previdência, não só dos militares, a previdência do servidor público. Que o governo sempre vem com aquela conversa, os servidores públicos quebraram a previdência, os servidores públicos quebraram a previdência. Não é isso. Não é isso, que fique bem claro. Servidor público, desde o dia que ele entra no serviço público, ele contribui com um valor muito acima do teto normal, de um cidadão comum. Se o cidadão comum quisesse ter o maior teto de previdência que tem hoje, ele ia pagar um valor X. Eu posso falar para você que o servidor público, a partir do momento que ele ingressa ali, que ele tem um salário maior, ele contribui com mais. Então não vem o governo querer falar isso, porque quem está quebrando a Previdência são os militares, são os servidores públicos. Não, quem está quebrando a Previdência é a má gestão do governo. Por quê? A partir do momento que a gente começa a contribuir, subentende-se, não é uma regra, mas vamos dizer assim, existem exceções, mas é uma regra. Você começa a contribuir lá atrás, isso lá quando foi criada a Previdência. Nós passamos um período que o Estado só arrecadava, pagava-se pouco. Agora, gastou de forma indevida, gastou de forma irresponsável e hoje vem colocar a culpa no servidor público, não é isso? Então, o que aconteceu? Os militares estaduais, porque tem um regime de previdência diferenciado, foram até Brasília questionar isso aí. Porque na cabeça do governo, o que vai acontecer? Nós vamos continuar pagando o que nós pagamos hoje, nós vamos ser aposentados como qualquer servidor normal aí que não seja um militar. Opa, pera lá, militar não tem direito à greve, militar trabalha fim de semana, trabalha à noite, nós não temos periculosidade, nós não temos hora extra, nós não podemos nos sindicalizar, nós não temos fundo de garantia, por tempo de serviço. Qualquer cidadão aí que trabalha em iniciativa privada que tivesse o tempo de serviço que eu tenho hoje, teria um fundo de garantia que já daria para comprar uma casa, comprar um apartamento muito bom e viver tranquilo a sua aposentadoria. Nós não temos isso. Então, os militares foram até Brasília justamente questionar isso. Escuta, como é que vai ficar? Vocês estão querendo mudar? Tudo bem, mas explica, como é que vai ficar? E a questão do direito adquirido? Vai mudar daqui para frente? Vai atingir nós aqui? Então, o que está acontecendo é uma discussão nesse sentido. E o governo, de uma forma, podemos falar até covarde, aproveitou desse momento que nós estamos tendo de turbulência política e está usando disso justamente para ele conseguir esse intento assim maléfico para todas as polícias do Brasil. E já tem notícias lá que vários militares que compõem essa bancada, que representam os militares lá no nosso Congresso em Brasília, eles já se colocaram contra. Já tem notícia aí, Major Olímpio, Coronel Fraga, o próprio Capitão Bolsonaro também, Capitão também, já se pronunciaram lá e querem saber como é que vai ficar. Porque o governo aproveitando, o povo está pensando em impeachment, não vai pensar nisso, pensou que ia passar pelas costas. Opa, pera lá. Vamos verificar isso aqui, porque nós temos uma situação diferenciada, tá? Então vamos começar a mexer com isso aí. E está na hora da gente dar uma chacoalhada nisso aí também, para parar com um pouco de desmando, Cidadão, você está vendo, quem está salvando esse país são os deputados militares. Não está passando nada pelos nossos deputados militares. Vamos apoiá-los. Patriotas, obrigado pela sua participação. O programa Patriotas em Ação, mais uma vez aqui pela CSC-TV, a TV na web feita para você. A ilustre presença do Capitão Mazeto. Capitão Mazeto, fica o convite para voltar, para você vir no programa. Se tiver mais coisa, é só entrar em contato, mais coisa para falar, entre em contato conosco. Obrigado, cidadão. Obrigado.